No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é 25 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje a gente traz aqui o secretário de Administração e Finanças da CUT, o Ariovaldo de Camargo, para falar sobre as denúncias de irregularidades na contratação de vacinas. Nos últimos dias aí a imprensa tem noticiado bastante a denúncia, inclusive de um servidor do Ministério da Saúde, né, que essa denúncia dá conta de que os superiores dele estariam pressionando para ele agilizar a liberação da importação da vacina Covaxin, que é feita na Índia. Negociação que foi feita, inclusive, com a intermediação de uma empresa, a Precisa Medicamentos, cujo dono, o sócio, está envolvido em outras irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. Enfim, há essa denúncia, o servidor fez essa denúncia, disse que avisou Bolsonaro, nenhuma providência foi tomada até então, e o cerco se fecha ao presidente da República, agora com uma promoção, vamos dizer, né, com uma atualização do status de negligência na pandemia à corrupção. Um governo que se elegeu, inclusive, com a bandeira de combater a corrupção. Ariovaldo de Camargo, como a gente avalia essa situação? Ninguém nunca teve ilusão, a não ser os próprios bolsonaristas, de que esse era um governo que viria para combater a corrupção. Visto, inclusive, todas as questões que envolviam a própria família do presidente antes da própria eleição, como a denúncia dos escândalos de rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, a própria denúncia que tinha contra o Queiroz, que foi assessor e foi motorista da família. Ou seja, já é um governo que, quando foi eleito, já apresentava sinais de que, ao invés de combate à corrupção, na verdade, era um governo que ia se instalar numa perspectiva de combater o combate à corrupção, e não combater a corrupção como um todo, como o que foi feito até agora, com a protelação de depoimentos do próprio Queiroz, a própria questão de várias vezes o Flávio Bolsonaro entrar na justiça pedindo adiamento das convocações. Se recorda, lá atrás ainda nós tivemos uma situação em que o Flávio Bolsonaro já tentava pressionar os funcionários que apresentaram o relatório do COAF com as movimentações financeiras, ou seja, num típico comando de intimidação do servidor que apresentou a denúncia e tentando trabalhar numa perspectiva de dizer que as provas foram colhidas de forma ilegal e coisa e tal, que ao invés de combater e explicar o porquê das movimentações, queria combater porque que estava sendo investigado. Ou seja, uma demonstração clara para que é que eles tentaram fazer a mudança na direção da Polícia Federal, porque é que o Bolsonaro não respeitou a lista tríplice do Ministério Público Federal e nomeou Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República. Ou seja, numa clara e evidente tentativa de desmontar o sistema de combate à corrupção que foi ao longo dos anos sendo, por parte dos governos do PT no passado, sendo instrumentalizados, inclusive valorizando os trabalhadores e dando condições para que os órgãos pudessem funcionar dentro da legalidade. O que nós estamos vendo hoje é uma tentativa de desmontar um sistema de investigação do país. Isso tudo culmina, inclusive, nessa característica de coação, vamos dizer, né, de instituições, de servidores, inclusive. Prova disso é a declaração do Onyx Lorenzoni nessa quarta-feira, né, que diz que vai investigar o Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é um servidor do Ministério da Saúde, que foi justamente o pivô dessas denúncias todas. Ele vai ser ouvido na CPI. Numa república séria, o Onyx, com aquela declaração que ele fez ontem, ele deveria ter sido preso por crime de obstrução de justiça, ou seja, de investigação, desculpa. Porque não é possível que alguém faça aquele tipo
de afirmação de que vamos pegar você, você vai isso, você vai se ver com nós, não sei o que, uma crime de intimidação, tá certo? De fazer com que um servidor público que vai ser ouvido pela CPI, tá certo? Se amedronte e acabe ficando com a situação de não dizer a verdade com medo das retaliações que possam vir depois. Que foi o mesmo que aconteceu com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Saraiva, quando fez a denúncia contra o ex-ministro agora, Ricardo Salles, no passado, que ao invés de se investigar a denúncia que o delegado da Polícia Federal, que era superintendente no Amazonas, fazia sobre a conduta do ministro e sobre fiscalização de combate ao madeira ilegal para fora do país, desmatamento ilegal, tá certo? Ao invés de fazer uma investigação nesse sentido, o que fizeram? Tiraram a condição de chefe do delegado numa pura demonstração de tipo seguinte: ou você faz vistas grossas ou então você não fica em cargo de comando. Tem sido assim durante o governo. O episódio com o Moro, tá certo? Tirando o fato de que o Moro chegou onde chegou por toda aquela conspiração que fez e com toda aquela condução ilegal para tirar o presidente Lula das eleições de 2018, o que aconteceu com o Moro foi também a mesma coisa. Ou você aceita trocar o comando da Polícia Federal para que esse novo comando não permita que as investigações cheguem próximo à minha família e dos meus amigos. Essas são falas do próprio Bolsonaro naquela reunião. É um governo que está ocupando um espaço que a população deu numa expectativa de que pudesse ser aquilo que era verbalizado na campanha eleitoral, mas que a prática mesmo antes das eleições e a prática dentro do governo contradiz absolutamente tudo aquilo que era verbalizado por setores da mídia, por setores empresariais e tudo mais, de que era possível ter um governo que fosse combater a corrupção no Brasil. É lamentável que estejamos vendo isso hoje num país que tem segundo maior número de mortes do planeta, só atrás dos Estados Unidos, e muito provavelmente daqui a pouco vai ultrapassar as 600 mil mortes que ocorreram nos Estados Unidos, um país que vacina muito pouco a sua população, e dentro desse debate de vacina muito pouco a sua população ainda aparece essa situação agora de que nós estamos atrasados há 6 meses da vacinação, por conta de que vacinas, inclusive, que podiam ser adquiridas, que estavam num processo já avançado de legalização, ou seja, de terem a aprovação por parte dos órgãos oficiais, o que começa a aparecer, inclusive, é que elas foram retardando, inclusive, para poder privilegiar essa vacina da Índia, que muito provavelmente as investigações farão o paralelo e a relação do porquê que, então, estava se retardando a compra de outras vacinas, que era com o claro interesse de fazer a opção preferencial por essa, que inclusive passa pela representação de uma empresa que é investigada no Brasil. Ari, a gente tem um fato grave, né, que implica em prevaricação do presidente da República. Isso é um fato grave, dizem os juristas, os especialistas. O presidente da República está ameaçado com esse fato, ou você acredita que ele segue até 2022, até o fim do mandato? Ou seja, a CPI vai conseguir, de fato, comprovar a responsabilidade dele, Ari? Eu volto à pergunta. Eu tenho a impressão que nós vamos viver nos próximos dias, tá certo, uma nova possibilidade de que a gente possa, de fato, criminalizar o presidente Bolsonaro e impedir que ele continue à frente do Executivo brasileiro até 2022, por vários aspectos. Este escândalo agora e a CPI da Covid nada mais é do que um dos instrumentos. O outro instrumento, que até então não era visível à sociedade, que é o descontentamento da população com relação à condução do governo, começam a aparecer. Dia 29 de maio foi um exemplo disso, dia 19 de junho foi outro exemplo disso, ou seja, o povo já percebeu que o Bolsonaro ele é mais perigoso do que o vírus. E resolveram, inclusive, sair às ruas manifestar o seu descontentamento com esta condução da política da vacina e a própria condução da falta de emprego, da falta de expectativas de que possa, de fato, o país vir a melhorar.
Com esses dois elementos, a CPI da Covid, esse escândalo de corrupção que está dentro da CPI da Covid, mais as manifestações de rua, que tem uma próxima marcada já para dia 24 de julho, mais toda a pressão que o próprio empresariado já começa a abandonar o Bolsonaro e acabam ficando junto com o Bolsonaro, aqueles que são acusados, inclusive, de enriquecimento ilícito, como o dono da Havan, como outros empresários que apareceram do nada e criaram uma fortuna inexplicável até agora. Se soma a isso a pressão que o próprio parlamento começa a fazer. Vamos lembrar que o deputado Luiz Miranda é um deputado do DEM. O DEM é base de sustentação do governo Bolsonaro. É um partido que está no Centrão. O Centrão que foi loteado pelo Bolsonaro na eleição do Arthur Lira. Com todos esses, que inclusive também é do DEM, com todos esses elementos que aí estão, há possibilidade de que a gente possa construir, de fato, com a entrega do super pedido de impeachment que vai acontecer no próximo dia 30, assinado por mais de uma centena de entidades representativas, partidos políticos, centrais sindicais, autoridades do mundo jurídico, ou seja, nós vamos ter a entrega de um novo pedido de CPI em meio a todas essas denúncias e essas investigações da própria CPI, que eu acho que é muito difícil, por mais que ele continue insistindo de que não tem interesse em fazer e tudo mais, acho muito difícil que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, consiga segurar essa pressão e não dar abertura a um processo de impeachment, que, na minha opinião, a partir da abertura de um processo de impeachment, a sociedade vai ainda mais demonstrar o seu descontentamento com o governo e aí poderemos, de fato, por fim, a esta aventura que a população brasileira submeteu ao país de hoje ser pária internacional e motivo de ridicularização em todos os espaços e organismos internacionais por onde a gente tem relações. Eu conversei com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, sobre esse escândalo na aquisição de vacinas da Covaxin, da vacina indiana da Covaxin, com preço superfaturado. Denúncia que inclusive envolve o presidente da República, sabendo que havia irregularidades na contratação dessas vacinas, que foi feita lá em fevereiro. O dinheiro já está empenhado, 1 bilhão e 200 milhões de reais. A vacina não foi entregue até agora, mas o dinheiro já está empenhado, o contrato foi assinado. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Bom fim de semana e até lá.